Imaginem a situação. Uma mulher inglesa de 36 anos aceita o convite de acompanhar seu marido, um capitão de fragata, a uma curta viagem para o Chile. A empreitada exige meses de preparação e a viagem não surpreende. Maria anotou tudo em seu diário e em cadernos. A passagem pelo Brasil, as belezas naturais, os hábitos diferentes. No trecho final da viagem, quando o navio cruzava o Cabo das Tormentas, entre Argentina e Chile, uma tragédia acontece. O marido, capitão da fragata, morre ardendo em febre. O que fazer agora? Maria era uma mulher, estrangeira, em uma terra distante. Ficou curioso? Imagino que sim. Você já deve saber que esse podcast apresenta a história de mulheres pouco convencionais. O episódio de hoje apresenta a história de duas mulheres que reinventaram a sua trajetória. A Maria que falamos é Maria Graham, escritora, editora, desenhista, historiadora e viajante. Se você está intrigado com a trajetória de Maria, espere até conhecer Ida Pfeiffer, que vendeu a casa e o piano para custear a sua primeira viagem ao redor do mundo. Isso aos 45 anos, após criar os filhos. O episódio de hoje é uma aula de história, uma sessão de terapia, um conselho do seu coach. Enfim, vamos contar hoje a história de duas mulheres que, não sabendo que era impossível, foram lá e fizeram. Eu sou o Marcos e estou para embarcar numa viagem de 91 quilômetros a pé pelo litoral brasileiro. Eu sou a Graziane e nesse momento estou viajando pela Nigéria com a Chimamanda. Eu sou o João Ítalo e no ano passado fiz uma viagem por 18 países em 6 meses enquanto reunia documentos para minha tese de doutorado. Eu sou o Tiago e nesse momento estou viajando pelo Rio de Janeiro do século XIX na companhia de ninguém menos do que Brás Cubas, fantasma mais eloquente do Brasil. E esse podcast é um oferecimento da Companhia de Viagem Recorte e Costura, que promove sua aventura pelas alcovas do tempo. De navio a vapor ou trem-bala, o interessante para nós é que você desfrute desta experiência. Ela é a mulher de quem? Mulher de quem? Ela é mulher de quem? Maria Graham era pintora, escritora, desenhista e historiadora. Todas essas profissões juntas moldam o trabalho intelectual de peso produzido por Maria Dundas Graham Callcott. Filha de um almirante inglês, ela herdara o DNA de viajante do seu pai. Aos 23 anos, Maria acompanhou o pai a uma viagem à Índia, onde moraria e se casaria com um jovem oficial, que conheceu em Bombay. Todas as suas viagens seriam transformadas em livros que contavam a sua experiência na Índia, na Itália, no Chile e principalmente no Brasil. Visitou as terras tupiniquins por 3 ocasiões, onde trabalhou na corte como preceptora das princesas. Através de suas palavras, conhecemos melhor importantes personagens da história brasileira, como a Imperatriz Leopoldina, José Bonifácio e a nossa Maria Quitéria. O Dia do Fico e a Confederação do Equador são apenas alguns dos eventos retratados em seus diários. Maria não teve filhos. Não sabemos se ela plantou uma árvore, mas podemos afirmar que os seus livros e aquarelas formam um legado importante para a posteridade. Rio de Janeiro, Valparaíso, Tahiti, Macau, Hong Kong, Cantão, Singapura, Ceilão, Calcutá, Bombaim, Pérsia, Bagdá, Armênia, Geórgia, Ucrânia, Istambul e Atenas. Conhecer as cidades dos países mencionados por mim já seria o sonho para muitos de nós. Imagine percorrer esses lugares em 1847, com os conhecimentos de mundo que se tinha na época. Pensem em como deve ter sido percorrer sociedades tão diferentes, sozinha e sendo uma mulher. Esse foi o feito de Ida Pfeiffer, que aos 45 anos de idade, vendeu a casa, o piano e outros itens de valor para custear uma viagem ao mundo. Ida sempre sonhou em viajar, desde criança, e realizou o feito após ter os filhos criados.
Essa mulher, nascida em 1795, em Viena, ganhou reconhecimento das sociedades geográficas de Berlim e Paris e foi laureada pelo rei da Prússia com medalha de ouro por suas contribuições às artes e à ciência. Para essa dona de casa, a vida começou aos 40. Viajar não é sempre bonito, não é sempre confortável. Algumas vezes machuca ou mesmo quebra seu coração. Mas tudo bem. A jornada muda você. Ela deve mudar você. Ela deixa marcas na sua memória, na sua consciência, no seu coração e no seu corpo. Você leva alguma coisa com você. Com sorte, você deixa algo bom para trás. Com essa frase de Anthony Bourdain, como é que é, João? Depende. Se for em francês é Anthony Bourdain. Se for... em francês é Anthony Bourdain, mas eu acho que não é francês não, né, Marcos? Não. Em inglês? Inglês não, americano? Americano. Anthony Bourdain. Yes! Como é a frase de Anthony? Vou parar no Anthony aqui. A gente começa o Dando a Linha de hoje. Esse trecho representa muito o que é viajar e a transformação que essa experiência desperta. Essa é a lógica do episódio de hoje. E muito massa esse trecho que você separou. Isso explica um pouco, né, Grazi, o motivo que a humanidade, por uma grande parte da sua história, resolveu associar a viagem à obrigação. A gente estava discutindo sobre essa noção de viagem antes do século XIX e a Grazi trouxe reflexões bem interessantes. Eu queria que você falasse um pouco, da gente lembrar. Não sei se dá para lembrar, né, exatamente, foi tão boa a conversa que a gente teve. Mas fala um pouco disso, Grazi, para a gente se familiarizar com esse tema. Na nossa reunião de pauta, a gente estava conversando sobre a noção de turismo, né? O turismo como conhecemos hoje. Essa noção ela é muito nova e data do século XIX. Antes disso, o deslocamento de pessoas pelo mundo era ou por devoção, ou por fuga, ou por sobrevivência. O turismo, como conhecemos, só toma forma no século XIX mesmo, com a evolução dos transportes e as visitas dos nobres e burgueses aos balneários europeus. Aos balneários europeus. É difícil falar isso, né? Balneários. As termas, isso. As termas. Como Spa, na Bélgica. Te lembra alguma coisa? Caro ouvinte, esse nome deve te lembrar alguma coisa. Tipo Caldas Novas, né? A pessoa faz... Eu sou brasiliense, né, gente? Então, assim, tô ali do lado caravana de Caldas Novas, para Caldas as caravanas. Novas. Pois é. As tais caravanas de turismo para as águas termais. Até virar um costume tão forte hoje em dia. Essa mudança passa pelas transformações na forma como vivemos e trabalhamos após a Revolução Industrial. É uma concepção muito nova mesmo, Grazi, essa noção da viagem, do turismo, como a gente conhece, né? Você pensar que no pré-revolução estava tudo meio que misturado, assim, trabalho, né, diversão, o ócio, a festa, né, as atividades religiosas. Não tinha muito essa lógica do tempo livre, essa é uma noção contemporânea. Se seguia muito a natureza, trabalha menos no inverno, mais no verão. Então, algo que essa ideia de contemplar a vida é uma coisa que no Ocidente ainda não é muito difundida. No Oriente, um pouco mais, né? Se pensar a cerimônia do chá no Japão, toda aquela lógica no ritual de como servir, ali tem aprecia-se mais esse passar do tempo. No Ocidente, um pouco menos. Então, essa ideia de viajar para turismo vai mudando aos poucos. E no século XIX, ela ainda está sendo construído, obviamente, ainda para quem tem dinheiro. Então deixa eu dar uma amarrada aqui para o nosso ouvinte não ficar perdido. O turismo como a gente conhece hoje, né, ou seja, um tempo para viajar, para contemplar, né, tempo para fazer nada, que é o dote far niente, né, se divertir, né, é uma noção que está aparecendo ainda no século XIX, mais por volta de 1840, e vai amadurecendo nos anos seguintes. Inclusive a Grazi fez uma pesquisa sobre o primeiro pacote.
O primeiro pacotão turístico vendido aí. Conta pra nós. Esse Fala primeiro comigo. pacotão turístico que se tem notícia, né, é a história de um pastor inglês, o Thomas Cook, que no verão de 1841 juntou o pessoal da paróquia para assistir uma palestra sobre os males do álcool na cidade vizinha. Foi todo mundo de trem, 570 pessoas que pagaram alguns centavos de libra e tinham direito a passagem, chá, sanduíche de presunto, show de uma banda e ainda podiam jogar cricket. Eu nem sei que esporte é esse. Não, amiga, mas esse esporte é muito famoso. Os ingleses levaram para um monte de lugar, mas ele encontrou seu lugarzinho na Índia. Os indianos são apaixonados com cricket. É um esporte que tinha a característica de durar horrores de tempo. Aí eles já inventaram um outro tipo de cricket que é para televisão, que faz maior sucesso. É impressionante. Cricket dá super certo na Índia. Levanta a mão. Levanta a mão quem conhece, né? O forte não é o meu forte. Tudo bem, mas na Índia faz sucesso. Muito obrigada por essa explicação. Levanta a mão aí, gente. Quem conhece o cricket? Isso que eu fico pensando aqui. Mas pouca gente conhece o cricket, mas todo mundo já pegou aquela excursão, né? Aquela versão brasileira. Aqui no Brasil, nossa versão brasileira de excursão sempre é no busão, cheio. Rola um cafezinho. Ali aquele sanduíche de presunto que eles estavam servindo aqui, eu acho que seria um pão com mortadela mesmo. Sei lá, um show de arrocha, uma pelada com os amigos. Prefiro. Não é, Thiago? É mais, eu acho que tem mais a nossa cara, né? Mais gostoso. Aquela excursão, né, gente? Aquela excursão para Porto Seguro. Deixa eu contar para vocês. A própria excursão para Caldas Novas. É caravana. Tem uma diferença entre excursão e caravana. Silvio Santos há de nos explicar a diferença entre excursão e caravana. Mas deixa eu contar uma aqui. Eu estava na faculdade, eu fazia história na PUC Minas. E apareceu uma viagem assim, de última hora para Recife, em ônibus convencional. 36 horas de viagem. Para ficar num alojamento de telha de amianto, numa quadra poliesportiva, em pleno verão. Olha que... quem nunca passou um perrenguezinho numa viagem? Mas foi uma delícia a viagem. 20 e poucos anos, gente. Pré-carnaval do Recife, a cidade estava maravilhosa. Estou eu querendo saber do sofrimento? Eu quero saber se o pato é macho, não. Eu quero o ovo. Já viu essa expressão? O joelho ainda permitia, né, gente? Vai crescendo, não vai rolando mais uma dessa. Né? Quem nunca, né, Thiago? Quem nunca? Pois é, mas eu tô aqui imaginando essa viagem específica que vocês trouxeram, gente. Como é que é mesmo? Do Thomas Cook, para assistir uma palestra sobre os males do álcool. 570 pessoas da igreja nesse trem. Deve ser uma festa, né? O ouvinte deve estar pensando o porquê de estarmos falando de turismo aqui no episódio de hoje. E só para você ter uma ideia do que é viajar naquela época, era algo pouco comum, era algo caro, era algo cansativo, perigoso e repleto de pavores. Traçou um medonho aqui, mas não deixa de ser medonho. É uma coisa muito difícil, né? Perrengue, vamos falar assim, né? As duas personagens de hoje foram viajantes, gente. As duas. E aqui nós vamos explicar a diferença entre um viajante e um turista. Há uma diferença grande, né, entre esses dois agentes, né, sujeitos, o viajante e o turista. Os viajantes eram meio que descobridores que se aventuravam em lugares distantes e pouco conhecidos. Muitos europeus fizeram isso no século XIX, foram para a Ásia, para a África e principalmente para a América. Até a chegada da corte, em 1808, era proibida a entrada de estrangeiros no Brasil. Tinha-se muita curiosidade sobre o território brasileiro, né? E a gente tem uma entrada muito grande de viajantes aqui depois dessa abertura, em 1808. Nessa época, inclusive, um cargo muito comum de se ocupar nessas grandes navegações, por assim dizer, era o cargo de naturalista. Era a pessoa que era preocupada em catalogar, em estudar a fauna e a flora desses locais, justamente para levar o conhecimento científico para os lugares. O próprio Darwin, que eu sou fã, vocês ficam aqui brincando comigo, sou muito fã, ele ocupou um cargo de naturalista, não originalmente no Beagle, mas depois ele assume o cargo de naturalista na expedição que ele estava fazendo,
e vai fazendo as anotações todas e produzindo um monte de material científico. Rolou uma treta, né, com o naturalista oficial, Marcos? Pois é, o capitão do Beagle não era um cara muito simpático. Ele brigou com o naturalista, despediu o naturalista no meio da viagem e falou assim, você aí, Davi, agora eu sei que é o naturalista da nossa viagem. Foi isso que ele fez. Ouvintes, se vocês pudessem ver agora os olhinhos de Marcos, como eles É o crush de Marcos. Ao falar com Charles Darwin. Vamos, Chico. Nossa, coraçãozinho para Charles Darwin. Ele é um fofo. A gente vai sugerir agora no nosso Instagram, participem lá. Qual que vai ser o nome desse casal? Charles Darwin e Marcos Messias. Fica essa dica. Shipping, por favor. Gente, e nós estamos falando aqui de muitos homens. Tá? Homens ricos ou patrocinados por sociedades científicas que percorriam por anos. E quando a gente fala anos, são anos mesmo. As viagens não eram curtas. Não é vou logo ali e volto, 1 mês, 2 meses. Não, viagens que duravam anos. Observando os animais, as plantas e as culturas desses países por onde eles passavam como uma missão, né? Trabalho. Concorda, gente? E eram textos que tinham um sucesso de venda enormes, né? Eles publicavam esses livros e a elite europeia, a burguesia, lia com um gosto, né? Eles também estavam viajando junto com esses viajantes ao ler esses relatos, né? Então, muitas vezes são diários que têm registros, igual vocês comentaram, técnicos, mas também tem muitas descrições cotidianas de cenas ali, como que, né, se pegava um trem ali dentro de um trem subindo uma montanha. Então, são textos que vão ser muito bem recebidos na Europa, né? E muitas vezes esses viajantes, como você já mencionou, são patrocinados por sociedades científicas e recebem reconhecimentos até de líderes de Estado, como é o caso da Ida Pfeiffer, a nossa personagem de hoje, que recebeu foi laureada pelo rei da Prússia. E aí, acho legal, né? Vocês pensarem, cadê as mulheres, né? No programa sobre as mulheres, a gente está falando sobre os homens que viajavam, mas justamente para trazer essa interrogação para a sua cabeça, né? Vocês podem pensar que poucas mulheres se aventuravam a viajar. E era caro, né? Por que era caro, como a gente disse? Era perigoso, era pouco convencional, né? Poderíamos até dizer que talvez não fosse adequado, né? Pelo moral e o padrão da época, né? E como diria o Chorão, para quem tem pensamento forte, o impossível é uma questão de opinião. E essas mulheres tinham um pensamento forte, eram mulheres decididas, porque para fazer o que fizeram tem que ter decisão, né? E essa é a questão que a gente vai discutir hoje. O que era ser mulher viajante no século XIX? Então a gente vai julgar essas mulheres, aliás, julgar vocês, porque elas já estão no tempo delas, não tem como tirar do tempo delas, né? Então a gente vai julgar os ouvintes. No tempo dessas mulheres, a gente volta rapidinho, só uma vinhetinha aqui. Até. E agora vamos para a mulher em seu tempo. Naquele momento que a gente fala sobre as mulheres, como essas mulheres viveram as suas épocas. Passamos aí a vinheta de Tiago. Tiago é ótimo com vinhetas e trilhas, viu, gente? É espetacular essa produção de Tiago aqui nesse podcast. Vamos falar de quê, Tiago, nessa mulher em seu tempo? Gente, nós vamos organizar a discussão. Primeiro, ela anunciada pelo som do meu reloginho Cuco, que eu achei na internet. A internet tem tudo hoje, né, gente? E a gente vai falar primeiro de Maria Graham, viúva, sozinha, né, em um país estrangeiro. E depois a gente falar de Ida Pfeiffer, né, dona de casa e seus conhecimentos acumulados, né, como que eles servem muito para uma viajante. Mas para a gente não embaralhar, eu queria deixar claro que a primeira que a gente está falando é de Maria Graham, que era ser viúva no século XIX, colocando que assim, Portugal, viúva, estava condenada a usar uma roupa preta, cobrir seus corpos. E como é que vocês acham? Como é que vocês veem isso? Qual dos dois? Quem fala comigo? Grazi, fala comigo, Grazi. Bom, eu ia falar o seguinte, né? Comentar que Maria Graham, ela fica viúva durante a viagem, né? Que ela tá fazendo com o marido, que é o Graham. Ela tira o Graham. Mas enfim, ela é uma mulher que fica viúva durante essa viagem e que consegue viagem, né? Ela fala, vida que segue aqui, vou continuar seguindo, chega no Chile, se instala no Chile, né? Ela é inglesa, ela sabe desse papel inglês ali dela, né? Então ela vai se instalar no Chile e vai viver a vida dela de escritora,
pesquisadora, historiadora, naturalista. Esse ponto da gente pensar como ela conduz a vida dela. Acho que isso aqui que a gente quis trazer nessa discussão, né? Pensar que no século XIX, até no XX, né? Muitas mulheres, como o Thiago falou, estão condenadas a usar preto pelo resto da vida, a se colocar num papel que como sua vida acabou, sua vida como mulheres. Então, Graham, a gente sabe que ela tem uns casinhos, não vamos fofocar aqui não, mas ela tem casos ali no Chile, um ano depois que ela se tornou viúva, uns crushes. Então, por exemplo, enquanto na Índia tem essa tradição das mulheres se jogarem, né, no fogo quando seus maridos estão sendo cremados, o que Graham fala? Primeiro ela vai ter um tempo, mora um ano no Chile, em retiro ali, depois ela viaja e vai ser uma figura importante na corte brasileira. Então essa é uma reflexão pra gente, porque o episódio de hoje, gente, já falamos no começo, é uma sessão de terapia, é a frase do seu coach, é história, é tudo, é para você sair melhor. É aquele sonho, né? Aquele sonho que se sonhou e fala assim, jamais conseguirei. Tá aí Maria Graham e Ida para dizerem pra gente que tudo é possível. Eu imagino como ela não deve ter sido julgada, né? Porque eu me recordo aqui, eu vou colocar uma cena, o meu pai faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 11 anos, minha mãe era uma viúva jovem, na faixa dos 30 e poucos anos, 38 anos, e minha mãe, ela sempre pensava assim, quando vê uma coisa ruim, eu vou trazer como uma coisa positiva. Ela sempre usava muito vermelho nessa época. E no prédio se comentava que ela não sentiu tanta morte do marido, porque ela andava feliz com batom de vermelho. Então vamos pensar o que Maria Graham não sofreu de julgamento por não ter voltado, né, para a Inglaterra, vivido ali como as pessoas queriam que ela vivesse a sua viuvez. Acho que esse é o ponto da aula da nossa sessão de hoje. Papéis determinados, né? Impostamente determinados, como eles são castradores, como que eles são. Fiquem atentos nesse episódio, porque agora a gente vai falar de Ida Pfeiffer. Ida Pfeiffer, dona de casa, que dá uma vira no giraia, né? Essa expressão é interessante. Ela corre na rede e resolve, vende tudo, né? E vai para o mundo. E leva consigo os conhecimentos. Como é que é isso, João? Você colocou isso no roteiro, cara. Me conta aqui, que reflexão é essa? Pô, dona de casa que leva os seus conhecimentos acumulados, que servem muito para uma viajante. Como é que você vê isso? A gente estava discutindo isso, né? Inclusive, eu discuti muito com Grazi, que a nossa ela faz a pesquisa e o roteiro. E pensa bem, quantas vezes a gente já não pensou que esse ofício de cuidar da casa e da família, muitas vezes é visto pela sociedade como uma mulher que não teve profissão e que não adquiriu conhecimentos. Mas vamos pegar um pouco da trajetória da Ida. Ida vinha de uma família de uma boa condição social. O seu marido vai sofrer uma perseguição política, então ele não vai conseguir manter, né, eles vão perder muito do dinheiro que ele tinha, e ela ainda não tinha herança dela, ela teve que esperar um pouco para ter acesso à herança dela. Então ela vai passar por um momento difícil, né, trabalhando secretamente, que o marido não podia saber, dando aulas de desenho e de música. Ela passou fome, passou frio, passou uma situação realmente muito complicada, né? E teve que ali dar o jeito para criar os filhos. Algo que várias, né, que muitas famílias passam. E aí eu fiquei imaginando, né, Grazi, quanto conhecimento que ela não acumulou ao longo dessa trajetória de dificuldade que ela foi exposta, né? Isso, porque antes dela ser viajante, né, ela é uma mulher, porque ela vai fazer essas viagens com 45 anos, então tudo que ela vive antes, enquanto a gente conversava de economia doméstica, né, de administração do lar, das poucas finanças, do pouco financeiro ali que ela tinha que administrar, ela fica viúva também, né? E aí cria os filhos, e depois que os filhos estão criados, ela vai fazer a viagem. Então ela vende tudo, vende o piano, vende a casa e vai viajar. É um sonho, né? Eu fico pensando muito nessa mulher assim que sonhou em viver essa aventura. E ela dá a volta ao mundo com dificuldades. Não vai ser uma viagem fácil, porque ela não é uma nobre como Graham. Ela vai viver uma viagem muito simples em alguns momentos, né, Grazi? Ela dorme de favor, né? Então ela come ali junto com pessoas da região. Então ela não vive ali nas principais lugares, como o Graham tá com a família real, gente, tá
tá conhecendo Graham tá lá com o Leopoldo, pensando, ela é amiga do Leopoldina, depois elas trocam cartas, então pensando ali nos chifres de Dom Pedro I com Leopoldina, é outro tipo de cenário, né? Ida não, Ida é uma desbravadora. Verdade. Mas eu queria, né, a gente falando, é engraçado essa transição, né, desses dois modelos de viagens, de viajantes diferentes, mulheres, no século XIX, mas para que a gente não corra o risco de, ao escutar, você que está escutando, ser anacrônico, porque há um certo glamour hoje em fazer uma viagem com muito pouco, né? E não é deste modelo de sociedade que a gente está conversando. A gente vai falar mais disso daí para frente, tá? Não vou me prender nesse assunto agora, mas são dois modelos diferentes, né, de sociedade. Hoje há um glamour, né? Vou viajar, passar um perrengue, bater uma foto e tudo mais. Nessa época, não. Deve ter sido um impacto muito forte essa queda em termos de como que se diz, João? Me ajuda a palavra. Em sociedades muito diferentes, né, gente? Ela está indo para a Índia, para a China, isso. Uma queda de status, sociedades com lógicas que dormem em lugares diferentes, então isso. Todo esse choque ela vai fazer passar. Uma pesquisa no Google antes, né? Deixa não era pegar um avião, né, galera? Era pegar um navio. Uhum. Era pesado. Sim. Né? Tem entrevistado hoje. É entrevistado. Conta pra mim. Uma entrevistada. Perdão. Exato. Mas o que eu tava... não, a gente perdoa. Mas a nossa entrevistada do dia hoje, eu acho que vocês vão se apaixonar com ela, como nós já nos apaixonamos. Né? A entrevistada de hoje nossa é a Ana Miranda. Na verdade, eu conheci o filho dela em uma das minhas viagens. E conversando com ele me contando assim, falando, nossa, minha mãe, depois que a gente já estava adulto, falou assim, tô cansado disso aqui, largou tudo lá, vendeu, muito igual a Ida, vendeu os bens que ela tinha tal, e vive não mais no Brasil, ela é uma viajante. Então, quando eu estava escrevendo esse roteiro, falei, gente, Ida, a gente tem uma Ida no século XXI aqui, né? Então é interessante a gente perceber essas personagens que são desafios diferentes, mas que motivações muitas vezes semelhantes. E aí a gente vai deixar agora a Ana falar para a gente um pouquinho desses desafios e de motivações que levaram ela a fazer essas viagens pelo mundo. O que me levou a fazer essa viagem foi, quando eu terminei o doutorado, depois de passar 4 anos e meio sem férias, sem fim de semana, nem nada disso, eu me dei 2 meses de férias pelo mundo. E dei a volta, foi minha primeira volta ao mundo. E aí eu descobri que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu estava com os 2 filhos criados, eu comecei a ver essa possibilidade de me aposentar e estava ok, porque eu não me aposentaria para ficar em casa. Não tem sentido para mim. Se eu ficasse em casa, eu ia continuar estudando, eu ia fazer um pós-doc, eu ia continuar trabalhando, eu ia continuar no consultório. Mas se eu fosse aposentar, era para viver a vida, para aproveitar o que eu tinha de tempo, que eu tenho de tempo ainda, e conhecer novos lugares, novas culturas. Eu acho isso fascinante. Então, eu acho que o que mais me motivou foi o sentimento de dever cumprido com o que eu já tinha estudado tudo que eu podia, eu tinha feito tudo que eu podia pelos meus pacientes, eu tinha criado meus filhos, eu tinha essa sensação de dever cumprido e que agora eu podia viver um pouco para mim. Agora eu ia poder aproveitar um pouco a minha vida. Eu ia poder viver o que eu tinha vontade. Eu perguntei a ela se ela passou algum perrengue por ser mulher e viajar sozinha. Vamos ouvir o que ela disse. Quanto ao fato de eu ser mulher e viajar sozinha, eu evito países onde há repressão à mulher, porque eu não quero passar nervoso, eu quero viajar e ser feliz. Se eu tiver que ir num país onde a mulher é oprimida, eu não vou estar à vontade. Então eu não vou. Eu não vou a um país onde a mulher não deve andar sozinha. Tem alguns países que eu gostaria de conhecer, mas que são perigosos para a mulher sozinha. Eu evito.
porque eu quero estar sempre zen. Meu estresse todo eu já passei, já vivi tudo que eu precisava de estresse. Então agora assim, o mundo está acabando, eu olho e tô feliz, entendeu? Então eu evito esse tipo de país. Então não, eu não tive nenhum problema pelo fato de ser mulher, mas algumas coisas assim, para mim foram cômicas, né? Meu filho fala que eu não sou feminista porque o machismo não me atinge. Talvez porque eu simplesmente olho e falo assim, o que? Acho engraçado, sabe? Tão absurdo. Por exemplo, eu estava viajando com um trailer na Nova Zelândia, eu morei 9 meses num trailer e viajei sozinha. E era um trailer grande, de 5 lugares, quarto, sala, cozinha, banheiro, e eu puxando o trailer, né? E aí, às vezes, eu chegava nos lugares, a pessoa perguntava assim, onde está seu marido para estacionar o seu trailer? Eu olhava assim, desde quando eu preciso de marido para estacionar meu trailer? Ou então eu perguntava assim, você precisa de uma vaga grande para conseguir estacionar? Eu, não, pode ser pequenininha. Então, para mim, isso é divertido, eu não vejo como uma ofensa, né? Então, eu me divirto com esse tipo de situação. Agora, realmente, tipo assim, não, você é mulher, você não pode. Não, nunca passei por nada disso. Ana é maravilhosa, né, gente? E são escolhas que, enquanto mulheres, me pegando aqui a essa última fala dela, que a gente tem que fazer, inclusive para se proteger. Bom, mas esse papo sobre os perrengues que as mulheres passam ou podem passar vão ficar para a hora do café. Eu fico perguntando aí, Grazi, você está fazendo também as contas aí? Criou os filhos, também vai pelo mundo? Fica esse desafio aí, hein? Será que vai fazer a mesma coisa? Gente, não sei se vocês sabem, mas Grazi, ela já tem no horóscopo o signo da viagem, da descoberta, né? Então, é isso, eu fico pensando, Grazi, você vai dar esse plano aí, gente, ó, chegou 45, quem não se arrumou, não arrumou, porque eu vou rodar o mundo, é isso, Grazi? Menina, eu acho que é o sonho mas você não vai me responder isso agora, né, Grazi? Deixa para a hora do café, a gente volta com essa resposta, segura, e mais algumas... Vamos passar o café. Stories. Vamos passar o café? Marcos, eu inventei uma moda nova de café com açúcar mascavo. Será que rola? Sempre. Pra você, Deusa Grazi, o que você quiser a gente providencia. Pode deixar que eu vou lá buscar o café com açúcar mascavo. Chegou a hora do café. Grazi trouxe novidades aí pro café dela. Café com o que você tava falando, Grazi? Tem gente que não gosta de açúcar no café de jeito nenhum, né? É um pecado. Eu não sou muito fã do açúcar, não, mas o açúcar mascavo até que dá um gostinho bem diferente no café. Recomendo. Eu tô com chá preto, gente. Desculpa a heresia. Fica a sugestão também. Café com rapadura também é bom. Café com rapadura também é legal. É na vibe do açúcar com açúcar mascavo aí. E agora a gente vai discutir o quê? Tem cafezinho? Tem. E aí, tem café, tem pão de queijo. Eu queria abrir essa discussão falando um pouco sobre a questão do que é a noção de viagem, retomar um pouco essa noção de viagem. Porque eu acho que o nascimento do século XIX traz uma transição muito forte para a condição humana. O próprio processo de mercantilização do trabalho, ou seja, o trabalho torna-se um produto a ser vendido e a ser comprado, e há muito só resta isso, coloca muitas pessoas numa condição, acho que absolutamente, como que eu digo, de aprisionamento de suas horas de vida, suas horas vitais, né, todas elas dedicadas ao trabalho. E que definitivamente não é a condição daquele que compra trabalho, que é o burguês. Então vamos imaginar também essa entrega, né, para esse novo horizonte de possibilidades, que é a viagem turística, a essa classe específica. Né? E aí a venda de pacotes de viagem, uma série de coisas, para poder, como forma de diversão, já capturado por uma indústria que começa a investir nisso. Diga-me, João. Tá começando a surgir a viagem como status, né, gente? Lógico que essas viagens que Ida faz na época, não sei se as pessoas olham para ela e falam, nossa, que legal, eu queria fazer a mesma coisa. A pessoa deve achar, nossa, que mulher estranha, que deve achar para esse lugar estranho. O máximo que eu vou ali para minhas termas ali em Bath,
na Inglaterra, mas eu acho que o que está surgindo aqui, mas tem uma transformação, chegam esses relatos, coisas maravilhosas, aquarelas, é o que chegar hoje, né, gente, que viajar se tornou o status, você tem que viajar e tirar fotos, se você não tira fotos, você não viajou. Você não comprova que você viajou, Você não verdade. E essa questão do viajante, né, dos mares aí, do século XIX, né, é a questão da ciência, da botânica, o Darwin, né, amigo? Os olhinhos brilharam, gente. O olhinho dele brilhou. Vocês não estão vendo não, gente, mas eu tô fazendo coraçãozinho com a mão agora, nesse momento. Isso, temos essa cafonice com nós outros, bora. Uai, vou fazer o quê? Então, essa questão da viagem, e para mulheres, era uma coisa muito nova, né? A gente ouve muito falar de viajantes, homens, botânicos, pintores, até aqui mesmo no Brasil, a gente tem um vasto registro de viajantes. A maioria das pinturas que você vê aí no seu livro de história são de 3 ou 4 artistas que pintaram toda a vida cotidiana do Brasil. Então são viajantes homens, eles vinham em missões artísticas, pintavam o cotidiano, viajavam pelo Brasil inteiro. Isso falando de Brasil, né? Não só de outros, isso sem falar de outros lugares do mundo, que eles iam e outros viajantes também iam. Fala, João. E o que eu fico pensando assim, né, eu acho a Ida muito... Maria Graham também, mas a Ida, ela foi para lugares que nunca tinha chegado um europeu, pra vocês terem uma ideia. Então, muito desbravadora. Muito desbravadora. Será que ela é a crush de Thiago? Hoje? Não. Thiago tem sempre uma crush nos episódios. É porque tem um sincericídio dela daqui a pouco que Thiago não gostou. Vai chegar até lá. Verdade. Mas eu não tô julgando. Ela não é muito sociável, não. Ela não é uma pessoa muito legal, não. Mas não é um julgamento que eu faço, não, porque querendo ou não, ela é uma mulher do tempo dela, né? Mas me impressiona a coragem. Isso é verdade. Porque hoje, igual a gente escutou, né, de Ana, por exemplo, Ana pelo Mundo, cara, é uma delícia para ela fazer as pesquisas. Faz parte da viagem pesquisar, e hoje a gente tem um arsenal de possibilidades para você ter imagem de satélites, você tem internet, você tem celular, né, do momento GPS, do momento da sua viagem, você tem tradutor automático de línguas absurdamente diferentes da nossa, para você poder se comunicar. Você está falando de uma mulher, bicho, vai na cara e na coragem. Você tem a resenha. Sem um almanaque, né, querendo ou não, para poder pesquisar ali, né, em termos de foto. A gente não tem esse recurso. Você tem uma mulher que de fato se joga para uma aventura, e uma aventura que eu tô pensando aqui deve ser... Não é não, Marquinhos? Nossa, fala não, Thiago, porque eu fiquei pensando nisso aí, cara. Hoje, se você digitar qualquer lugar do mundo, você tem toneladas de resenhas sobre N perspectivas sobre esse lugar. E aí nós estamos falando dessa pessoa que é tipo assim, já ouvi, né, a gente fica se perguntando, será que ela ouviu falar do tal lugar para resolver ir para lá, ou foi mesmo? Tipo, eu tô igual a folha no vento, para onde que tiver que eu irei. É impressionante. E um ponto importante mas tinha um benefício dela ser mulher e viajar naquele momento. Tem um exemplo bem interessante, que quando ela chega num país muçulmano, na cidade de Tabrez, eu não sei o que é isso, a gente vai ter que checar depois onde que é Tabrez, e coloco lá no nosso Instagram, porque a gente não vai dar tudo para vocês aqui, não, tá bom? Ela tem uma autorização de visitar um harém. Então imagina que se ela fosse um visitante homem, com certeza ninguém ia deixar ela visitar esse harém. Então também tem os seus benefícios dela viajar, e ela é bem recebida com alguns líderes, né, europeus que se assustam. Esse líder inglês que está, representante inglês que está lá em Tabrez, ele fala assim, essa mulher é louca, ele fica imaginando todos os lugares que ela foi, né, os lugares estão sendo desvendados para o Ocidente, que os ocidentais estão chegando pela primeira vez, ele fica louco com ela e recebe ela bem, né, abre as portas para ela, inclusive com contatos. Então, são os desafios que ela passa. Mas sempre com esse olhar, né? Que mulher é essa? Corajosa, né? Porque, como eu falei, tem muitas mulheres que vão fazer, tem muitos homens que vão fazer essas viagens, e ok. Mas uma mulher se lançar ao mar, né? Numa missão de volta ao mundo, de conhecer novos lugares,
E aí eu fico imaginando Hilda, ó, vou comer pão de queijo com pimenta. Ai, meu Deus, eu chamei Ida de Hilda, Deus. Vai ter votação no Instagram. Gente, então vamos pensar. Mas o que eu ia falar de Ida é a firmeza, né? Eu acho que o que traz para ela essa... Eu já tinha falado um pouquinho disso na hora que a gente estava falando lá da mulher no seu tempo, mas como ela acredita nessa viagem. E aí, quando ela investe nessa viagem, ela se lança nesse sonho, ela vai ser romântica. Não estou querendo romantizar a viagem, não, mas as pessoas dão credibilidade a ela. Eu acho que tem isso. Né? Ela vai escrever os diários e aí ela vai rasgar o verbo do sincericídio lá. Então pensemos uma coisa. Marcos, tem alguma... Não? É porque, gente, hoje a gente está gravando no Zoom e o Marcos está logo embaixo de João e João está apontando para Marcos aqui e eu estou assim... Ele tá apontando para Marcos, eu tô querendo entender, mas na verdade a organização do Zoom tá diferente, né, Marcos? Tô apontando para você. Para cada um é cada um. Aqui no meu eu tô do lado de João. O João está à minha esquerda. Entendi. É questão de organização. Mas foi boa a vida é assim. A vida é assim. Esse parêntese para a gente caminhar um pouco, porque de fato a gente não está aqui para trazer heroínas propriamente dito. A gente está trazendo mulheres do século XIX como possibilidades de mulheres. Espanta pelo nosso desconhecimento, muitas vezes. E é o que a gente quer promover, um espanto, para que a gente expanda a nossa consciência e, obviamente, o nosso conhecimento sobre as mulheres do século XIX. E para dizer, mais do que isso, quanto maior a luz, maior a sombra, dizem também, né? Qual é a parte, o lugar sombrio, né? Que olhando hoje, talvez, Hilda, né? Eu também. Vamos dividir o pelo... Ida Pfeiffer traz consigo, porque ela é uma mulher do seu tempo e ela leva consigo também as questões fortes do século XIX, inclusive questões fundamentais, né, de observação do mundo, da superioridade europeia em relação, né, ao mundo. Qual é o sincericídio? Me conta aí. Antes de falar, o Marcos quer colocar uma coisa. Marquinhos quer falar. Não, peraí, eu quero colocar lenha numa fogueira aqui nesse momento. Não tem esse negócio de dividir pão de queijo com pimenta, não, senhor. Cada um vai comer o seu. É cada um comendo o seu pão de queijo, tá? E eu queria só dar a dica para quem tá ouvindo a gente aqui agora, porque a gente tá falando sobre esse negócio de não romantizar, de não criar os heróis. Volta no nosso episódio 5, que a gente discute sobre essa ideia dos heróis, e eu, na condição de quem está de fora, entendi a importância de não se ter heróis. Gente, eu que sou essa pessoa aqui que não entende de história, mas estou cercado de historiadores fodásticos, super massas, entendo a relevância da gente não criar heróis depois de ter conversado com esse pessoal. Então volta lá no nosso episódio 5, escuta que vocês vão gostar. Rolou até umas palmas aqui para Marcos aqui no nosso... palmas para Marcos, gente. No nosso chamada porque eu vou mostrar agora a sombra de Ida. É grande. Se prepare. Preparem. Ida é sincerona. Então, assim, gente, sabe aquela sua amiga, aquele seu amigo que quando você coloca aquela roupa, ou quando você manda aquele seu texto de faculdade, ele acaba com você, ele volta assim, nossa, isso está péssimo, essa roupa está horrível. Eu acho que seria Ida, porque sinceridade ali é o que não falta. Então, no diário dela, ela tem várias frases complicadíssimas de cada lugar que ela vai. Ela chama os lugares de sujo, ela fala que os lugares estão feios, ela fala que as pessoas são fedorentas. Então, não toma banho. Não toma banho. Esse olhar de europeu, então ela fala, vem no Rio de Janeiro, esse lugar é fedorento, tem um monte de negro vendendo coisa ali, que é fedorento também e sujo. Ou seja, tem uma sombra. A gente não quer construir um herói. Esse é um ponto importante da gente falar. Correto, gente? Isso. Ida tem essa, já ia começando o sincericídio, né, dela. Ela tem isso, né? Mas como o Tiago disse, pensar essa mulher dentro do seu tempo. Não cabe a nós pegar esse olhar que a gente tem hoje do presente, daquilo que a gente considera hoje, nós quatro aqui consideramos como é o politicamente correto, aquilo que a gente não falaria, aquilo que a gente não faria. Mas essas pessoas do século XIX não têm esse filtro. Não existe esse filtro. No caso pode falar, Marcos, eu já vou trazer uma pimentinha para vocês, não no pão de queijo, mas na fala de Ida. Vai lá, Marcos.
Porque eu acho interessante, porque é importante a gente contextualizar essas falhas, entre aspas, mas ao mesmo tempo também a gente não pode permitir que isso diminua a relevância da atuação dela, né, dos feitos dela. O feito né? Porque para o século XXI ainda é um feito impressionante, e isso é uma pena que, na verdade, ainda seja um feito impressionante no século XXI, uma mulher que se dispõe a fazer isso, mas no século XIX é ainda mais impressionante, e ainda assim merecemos falar sobre ela, merecemos pensar sobre ela, e aí ela merece que o nome dela seja divulgado, para que inspirem novas ações, para que inspirem mais mulheres como essa. Isso é relevante, isso é importante, mas o que é importante é fundamental. Eu acho que a maior contribuição que a gente quer trazer com o recorte e costura. Por isso o recorte. Nós estamos recortando a mulher no seu tempo. E, obviamente, ela vai trazer consigo o retrato da sua época, de uma mulher de elite, uma mulher branca, viajando o mundo e se espantando, né, com que ela não considera estar no nível de civilização e dentro do romantismo do século XIX, do idealismo do século XIX, do nacionalismo do século XIX, do qual que é a sociedade que ela cresceu. Então, tudo aquilo é estranho, tudo aquilo é outro, né? Tudo aquilo é outro. Né? Então, essa questão é importante. Como é que é, Grazi? Você estava dizendo? Eu ia falar do imperialismo do século XIX, né? Quando a gente conversou na reunião de pauta, como diz o João, nossa reunião de pauta, como essas pessoas também serviam ao imperialismo, né? Para construir aquela ideia de nação superior ou superioridade de nações sobre outras. Eu acho que esses textos, inclusive, eles concretizam no imaginário europeu essa ideia de superioridade, porque quando eles estão lendo esses relatos, eles realmente falam, não, realmente esse povo está abaixo da gente numa escala evolutiva, e Marquinhos podia ficar aqui horas falando dessas teorias raciais, né, Marquinhos? Mas nós teremos um episódio assim? Ou nós teremos um episódio assim? O Zolim tá brilhando, gente. Nossa, e nem falei Darwin, os Zolim brilharam. E coraçãozinho cafona de novo aqui com a mãozinha. Vamos organizar isso aqui, porque senão a gente vai para outro canto e eu queria agora já dar Mas eu quero colocar um pontinho só, Thiago, antes de a gente ir para o palco, o nosso ponto. Eu acho que às vezes também, ela é a mulher do tempo dela e a gente também. Já pensaram como que a gente viaja já com categorias prontas na nossa cabeça, né? Então, eu lembro que uma vez eu viajei com um amigo para Buenos Aires e ele falava assim, nossa, vi tanta pobreza. E eu tava com ele do lado, eu falei, gente, eu vim do Brasil, né? A gente se espantar com pobreza em Buenos Aires vindo do Brasil, vamos combinar que não é algo, né, que chega a causar um espanto. Mas por quê? Ele tava com aquela ideia que a Argentina estava numa crise, pobreza. Então a gente carrega essas categorias. E aí, para só aliviar um pouquinho da barra aí de ida, eu fico pensando também, quando eu fiz uma viagem, eu fui para Hong Kong fazer uma pesquisa também no doutorado, e aí eu fiquei 15 dias lá, e eu lembro de eu olhando os hotéis, e eu jogava no Google Maps, jogava o bonequinho lá no meio, sabe, gente, pra você ver a foto, e eu achava tudo tão bagunçado, tudo tão feio, tudo para mim tinha uma cara de perigo, sabe? Eu ficava com medo de ter uma máfia chinesa que ia me levar para sei lá onde, voltar sem um rim. Pode parecer algo absurdo, gente, eu tô no século XXI com as informações, mas eu fui uma criança nos anos 90, assisti muito Bruce Lee, então tinha a máfia chinesa, dragão branco com o Jean-Claude Van Damme, isso tá na minha memória. Então, Os Aventureiros do Bairro Proibido, né? Ai, eu adorava esse filme. Então é essa viagem, gente. Eu já tinha viajado para lá antes de ir. Então, quando eu cheguei lá, eu não entrava em nenhum dos restaurantes que estavam ali perto. Falei, isso tudo deve ser sujo, eu devo pegar uma salmonela. O que mais que eu podia pegar lá, Marcos? Me ajuda, uma salmonela, tava me esperando. Um verme qualquer te esperando na carne. Ia ter que tomar a Anitta, e tava pensando naquilo tudo. E aí, um dia, né, eu faço amigos no arquivo, gente. Fiz amigo com o cara do arquivo, estamos batendo papo, ele com aquele inglês sofrido, e a gente lá tentando. Aí ele falou assim, não, vamos jantar. Me levou para o lugar que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar com cara de sujo, esse cheiro que tá chegando, o que tá vindo ali dentro? Vem um pratinho, gente, gostosinho, igual o mexidinho da mãe, com umas carninhas dentro, um ovo quebrado em cima. E eu fiquei pensando, olha só o tanto de preconceito que eu tive com esse lugar, que eu passei 3 vezes e não entrei, né?
Final da história. No fim da viagem, como é que eu estava? Continuava no McDonald's, nos restaurantes vegetarianos, com medo da carne que eles me serviam. Não me despido do meu preconceito, gente. Então, quem sou eu para jogar a primeira pedra em ida? Ótimo, de nós, ótimo, né? Eu não excelente. vivi essa experiência. Eu também adorei ouvir esse lado, assim, essa história ficou muito legal, João, muito massa. Muito bom. Legal você trazer essa experiência, João, porque hoje a gente tem esse impasse, né? Quando se fecha um pacote de viagem, oferece também muitas vezes um lugar artificial, né? Não lugar. Os pacotes de viagem às vezes resolvem proteger as pessoas do lugar que elas estão indo, né? Ou seja, as pessoas vão, muitas vezes para a Bahia são protegidas da própria Bahia. As pessoas vão para não sei onde, são protegidos. Os camareiros dos hotéis, às vezes, são proibidos de conversar com os turistas. Como que você vai para um lugar e não conversa com a gente do lugar? Então, não quer dizer que não é um turismo válido. Não, a gente não está questionando o turismo de ninguém aqui. Só que a gente está trazendo pessoas que se propuseram a viajar e descobrir outros lugares. Que sejam arquivos, né, João? Exato. Mas não, são arquivos de viagem, mas você tem que se interar com o espaço, né? E aí muitas vezes pode ser que alguns lugares saiam, né, da imagem do outdoor ou da capa da revista que você viu, aquela imagem maravilhosa. É o lado B, né? Oi. É importante a gente ver o lado B dos lugares. O turismo legal de se fazer hoje é você conhecer as cidades por trás do outdoor. O que está por trás do outdoor, né, Thiago? E aí, Marcos, o que você quer falar? O turismo legal que a gente curte, né, Gra? Nós vamos fazer. Que a gente faria, né? A gente faz. Tem uma galera que definitivamente não quer saber de pobreza porque acha que não está lá para isso. E é um discurso corrente, né? Ou de caminhar 90 quilômetros na costa brasileira, né, Marcos? De uma ideia é verdade, gente. Mas não é o lado B, né? Aventuras. É a realidade, a aventura, exatamente. É ter boas histórias para contar depois de você ter vivido boas viagens, né? Porque senão você fica muito no turismo pasteurizado, assim, por assim dizer. E aí vamos colocar, então... Mas vamos dar um crédito para a Ida, porque tem um fato dela que eu gosto muito, gente. Ela recebe... Então, a Real Sociedade Geográfica de Londres manda uma medalha de honra para ela pelo trabalho que ela fez. E o que Ida faz? Ela fala assim, eu não quero. Por quê? Vocês não aceitam mulheres nessa sociedade? Então por que você está me dando uma medalha pelo meu trabalho? Ela nega essa medalha. Inclusive esse papel da mulher na ciência no século XIX, a Ida já escancara isso, se não tem mulher na sociedade, eu não vou participar. Tem muitas limitações e a gente tem episódio da Maria Graham, que é bem complicado. Isso. Ela está, no período que ela está aqui na América do Sul, no Chile, ela vive, né, um terremoto, e aí ela escreve no diário esse terremoto, e se eu não me engano surge uma ilha depois desse terremoto. E aí ela vai ser, durante muito tempo esse relato dela vai ser utilizado pelos geólogos, né, para poder ali confirmar isso, e em determinado momento um geólogo vai questionar, vai dizer, não, essa mulher está viajando, essa ilha nunca existiu. E aí só depois que o Darwin confirma que esta história, aí o olhinho de Marx brilhou, que Darwin chancela, né, que confirma ali que ela está em razão, é que esse relato vai ser validado novamente. E aí tem um caso até curioso que o marido dela e o irmão falam assim, nós vamos te defender. Aí ela fala, não precisa de ninguém me defender não, eu vou escrever a minha própria carta de defesa. Eu adoro. Mas é isso, né? Pensar essa mulher na ciência. E isso é interessante de pensar até mesmo para depois do século XIX. A mulher ela precisa de uma chancela masculina para exercer a ciência. Então, ela tá lá, ela vivencia a situação, ela faz o relato, aí depois querem colocar ela na condição de, sei lá, de histérica, de louca, de tudo. E aí vem o super fofinho, vovô Darwin, essa pessoa sensacional, que eu sou muito fã, para virar e falar assim, não, faz sentido o que ela tá falando. E aí, quando ela ganha essa chancela masculina, isso é altamente valorizado. E é legal da gente pensar, por exemplo, que isso não se restringiu ao século XIX. No próprio século XX mesmo, a gente tem uma história que me chama muita atenção. A primeira esposa do Einstein, por exemplo, que é a Mileva Maric, existe uma certa controvérsia histórica, mas acredita-se que ela tenha contribuído
para a teoria da relatividade de Einstein. As notas dela, por exemplo, na Escola Politécnica Alemã, onde eles se conheceram, Einstein e Mileva se conheceram, em alguns momentos é melhor do que a do Einstein, mas ela não consegue concluir o curso que o Einstein consegue. Então, olha como é que esse machismo está impregnado na ciência, no século XIX, no século XX, e por que não pensar, infelizmente, também no século XXI, não é mesmo? Mas a gente está aqui para a gente ir repensando essas situações e melhorar esse cenário. E tenho esperança de que no futuro a coisa vai ser melhor. Futuro a gente tem que fazer agora, né, Marquinhos? Aqui eu já pegando aqui os questão Falou dos tudo. homens, né? Que eu sempre falo aqui no podcast. A gente tá aí nessa luta, né? E a gente faz esse podcast acreditando que nessa mudança, que ela tem que ser logo, que ela é urgente. Justamente, Grazi. A mudança, ela é necessária, mas para a gente mudar, a gente precisa de educar o olhar, né? A gente vem de uma sociedade estruturada sobre um patriarcalismo muito forte e naturalizando ações machistas, naturalizando atividades racistas, não porque a gente não condene o machismo, mas porque a sociedade contemporânea ainda não sabe olhar e identificar os males que eles trazem dentro de uma estrutura social fundada sobre essas questões muito fortes. E é isso. Verdade. A gente está chegando ao fim do nosso episódio e trouxemos algumas questões motivacionais, né? Nós somos também... A gente não é coach. A gente não é coach, não. Mas... Conta, por que é que vai acontecer, João? Fala comigo aí. Mas vamos levar... frases para vocês se inspirarem. Elas inspiram a gente, né, gente? Preparou algumas frases aqui. Aí fica o desafio. Acho que várias delas têm a sua versão do coach do fracasso também. Coloque lá no nosso Instagram qualquer versão. Mas vamos começar cada um com sua frase. A minha é: nenhum obstáculo será grande se a sua vontade for maior. Grazi. Uau. A frase que eu escolhi motivacional tem muito a ver com as nossas mulheres de hoje. Coragem e medo andam juntas, mas se tiver que escolher, arrisque. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou tentar plagiar a João, vou tentar fazer uma voz aveludada, depois vocês me contam se ficou bom assim. Veludíssima. Vou aveludar minha voz. Muda, que quando você muda, o universo muda com você. E aí, me conta como é que você achou, me conta. Uau. É o áudio pra mandar pra crush. Eu vou mudar. Em tempos que todo mundo condena a procrastinação, use o seu tempo, aproveite o seu tempo. Eu já solto aqui para vocês que eu acredito que usar o tempo a seu favor é estudar história, né? Não tem mais nada o que dizer. Gente, Thiago, vou te falar. Meu coraçãozinho cafona pra Thiago aqui agora, olha aí. Até eu fiz. É muito poético. E vamos acabar. Acabou? Vocês têm que mandar eu cortar, gente, senão eu não vou cortar. Corta, né? Thiago. Que acabou. pena. Corta, Thiago. Apresentação: Graziane Andrade, João Ítalo Oliveira, Marcos Messias e Thiago Peixoto. Participação especial: Ana Miranda. Arte: Fernanda Rodrigues. Pesquisa e roteiro: Graziane Andrade e João Ítalo Oliveira. Edição e sonorização: Thiago Peixoto. Voz na vinheta: Elber Silva. Você encontra esse episódio nas principais agregadoras de podcast e no YouTube. Siga nossa página no Instagram, _corte e costura.